Bom, vimos que uma regressão linear não funciona quando a minha variável dependente é binária. Então, vamos agora discutir qual é a expressão que funciona, certo? Ou seja, essa regressão logística que a gente está falando, qual que é a equação dela? Né? Isso que a gente vai falar agora. E vamos começar pelo mesmo exemplo que a gente vinha discutindo. Eu quero prever se alguém vai pagar ou não o empréstimo, se alguém vai ser adimplente ou não, em função da sua renda familiar per capita. O meu y é 1 se a pessoa paga, 0 se ela não paga. Show? 1 se ela é adimplente, 0 caso ela seja inadimplente. A gente se perguntou a gente perguntou se a gente pode fazer uma regressão linear e vimos que não. E o motivo pelo qual a gente não pode fazer essa regressão linear é que uma série de premissas são violadas. Tá? Então, vejamos aqui uma ideia brilhante aqui. Ao invés de usar uma reta, né, que vai passar acima dos pontos verdes, abaixo dos pontos vermelhos, né, vai ter um padrão de resíduos que é difícil de explicar e tal, ao invés de fazer isso, vamos encaixar entre os pontos uma curva que ela fica limitada entre 0 e 1, ou seja, ela começa lá embaixo, quando a renda familiar per capita é muito, muito baixa, né? Ela começa lá baixinho também, próxima do 0, próxima desses pontinhos vermelhos, e à medida que essa renda familiar per capita vai aumentando, essa curva vai subindo e vai se aproximando lá dos pontos verdinhos, né? Dos pontos lá com y igual a 1. Tá? Então, essa é uma curva que está limitada entre 0 e 1. Ela nunca é menor do que 0. Ela nunca é maior do que 1. E, sendo assim, ela pode ser interpretada como a probabilidade de alguém pagar a dívida. Certo? Então, se a renda familiar per capita é muito baixa, essa curva vai ter um valor muito baixo. E a minha interpretação vai ser que a probabilidade de uma pessoa que tem uma renda familiar muito baixa pagar a dívida é muito baixinha. É muito baixinha. É muito próxima de 0. Essa curva vai estar próxima de 0. Né? Por outro lado, alguém que tem uma renda familiar per capita muito, muito alta, certo? Essa curva vai estar lá no alto já, vai estar próxima de 1. O que vai me sugerir que a probabilidade de uma pessoa com uma renda familiar per capita muito alta é muito alta também, é muito próxima de 1, ou seja, essa pessoa provavelmente vai pagar a dívida. Tá? Então, faz sentido eu ter essa curva em forma aí de S, né? Essa curva que começa lá embaixo, né, com uma probabilidade lá muito baixinha, e aí sobe até 1, né? É uma probabilidade, nunca pode passar de 0 e de 1, tem que ficar sempre nesse intervalo, certo? E nesse sentido, eu posso usá-la para modelar uma probabilidade, para modelar algo que é 0 ou 1, certo? Então, essa é a ideia. Eu só preciso encontrar uma curva assim, tá? A gente falou de usar uma curva assim, mas a gente não disse que curva é essa, tá? Essa curva é a função logística, também chamada de função sigmoide, tá? E ela tem essa expressão que vocês estão vendo aí na tela. Importante dizer uma coisa. Existem várias curvas que têm essas características, existem várias curvas assim que a gente poderia usar e existem modelos de regressão que usam outras curvas. Tá? Então, existe, por exemplo, o modelo de regressão Probit, que faz exatamente a mesma coisa que a regressão logística faz, mas usando uma outra curva. Tá? A regressão logística usa a função logística. Por isso é que ela se chama de regressão logística. Tá? E outros modelos vão usar outras curvas. Eles existem. Tá? Mas a regressão logística usa essa curva logística daí. Essa expressão daí. Show? Se você quiser um exercício matemático, você pode mostrar que, de fato, essa curva está entre 0 e 1. Certo? Quando x tende a menos infinito, essa expressão daí vai para 0.
e quando o x tende a infinito, essa expressão daí vai a 1. Tá? Dá para demonstrar isso daí usando o cálculo também. Essa função se chama função sigmoide, ela representa às vezes pela letra sigma de x. Tá? É uma outra forma de representar essa função. Então, no caso de uma regressão logística, eu vou usar essa função, né? E ao invés de, na regressão linear, a expressão que eu uso é B0 mais B1x, certo? E aí eu tenho que descobrir quais são os valores de B0 e B1. É isso que significa descobrir qual é a equação da reta na regressão linear. No caso da regressão logística, a curva que eu vou usar vai ter a equação 1 sobre 1 mais e elevado a menos B0 mais B1x. Beleza? E aí, de novo, eu vou querer descobrir os valores de B0 e B1, porque é isso que vai me dar o valor exato da curva, né? O valor dessa curva que vai melhor se ajustar aos pontos que de fato eu tenho, tá? Mas você também consegue mostrar, usando o cálculo, que essa curva também vai estar entre 0 e 1, ou seja, satisfaz as características que a gente está buscando. Então, essa é a expressão da regressão logística. Eu vou usar essa expressão 1 sobre 1 mais e elevado a menos B0 mais B1x para me dar um valor da probabilidade estimada do y ser igual a 1. Tá? Então, o valor que essa função logística me retorna é o valor da probabilidade estimada do y ser igual a 1. Se essa probabilidade estimada for grande, o meu valor estimado para o y vai ser que o y é igual a 1. É provável que o y seja igual a 1. Né? A probabilidade de y ser igual a 1 é alta. Logo, eu vou estimar, eu vou prever que o y de fato vai ser igual a 1, porque é isso que é mais provável que aconteça. Se, por outro lado, essa probabilidade estimada do y ser igual a 1 for baixa, for pequena, então eu vou estimar que o y vai ser igual a 0. É improvável que o y seja igual a 1. É baixa a probabilidade do y ser igual a 1. Logo, eu acredito que o y vai ser igual a 0. Beleza? Se a probabilidade estimada da pessoa pagar for alta, eu vou prever que ela vai pagar. Se a probabilidade estimada da pessoa pagar for baixa, eu vou estimar que ela não vai pagar e, consequentemente, eu não vou dar o empréstimo para ela. Show? Então, deixe isso sentar um pouquinho, deixe isso sedimentar. Essa é a expressão da regressão logística. Tá? A gente vai discutir ainda em outro vídeo o que significa ser grande e ser pequeno, certo? E a gente vai encurtar essa notação da probabilidade estimada do y ser igual a 1 simplesmente para P, certo? Porque a gente vai usar bastante, então a gente quer algo mais curtinho. Mas essa expressão da regressão logística tenta focar, sedimentar essa expressão, porque é ela que a gente vai usar daqui para frente.